Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a última semana do tempo comum, semana do qual celebramos no domingo a solenidade de Cristo Rei do Universo. E os evangelhos vêm falar deste tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas como isso acontecerá? Dito pelo próprio Jesus, da forma em que ele é provocado, ele especificava aqueles que o seguiam, os discípulos, a destruição do templo, o templo de Jerusalém, que era muito bonito, que levou 42 anos para ser construído, e o povo se admirava muito daquele templo. Ainda assim, Jesus dizia que não sobrará pedra sobre pedra. Quando se fala de templo, nós sempre levamos em conta que Jesus também está falando do templo do seu corpo. Então Jesus também está falando de ressurreição, de morte e ressurreição. Toda vez que fala de templo, é o templo também, porque ele apontava, mas também ele sempre estava direcionando a profecia da sua entrega, da sua morte de cruz e da ressurreição, a ressurreição do seu corpo em corpo glorioso. Hoje também, meus irmãos e irmãs, celebramos este grande santo com mais 107 companheiros que foram martirizados no Vietnã. Santo André Dung Lac, santo muito reconhecido pela sua fortaleza e firmeza de opinião. Naquela época,
1600 e pouco, 1700 e pouco, eles eram missionários no Vietnã. Com ele morreram também muitos sacerdotes, muitos presbíteros, morreram soldados, bispos. Dentre esses 107, eles pregavam o cristianismo. Nesta última semana do tempo comum, em que a palavra de Deus vai falar sempre na primeira leitura do Apocalipse e nos Evangelhos, vai falar dos fins últimos, da vinda de Cristo, de escatologia. Nós nos perguntamos: qual é o sentido de dar a vida pela fé, por aquilo que eu creio? Será que eu estarei disposto a dar a vida por Cristo e desta forma ser fiel até a morte, assim como Jesus? Pois bem, os mártires fizeram isso com excelência, foram fiéis até a morte. Hoje precisamos nos preocupar muito daquilo que nós fazemos no dia a dia, mas daquilo que é verdade, como piedade do meu coração, as minhas devoções, aquilo que a igreja me pede como fé, naquilo que eu devo crer, a Eucaristia, a confissão, os sacramentos. O que incendeia meu coração? Quais são os propósitos? E ser firme nisso. Ser firme, assim como os mártires, não ter medo de ser firme. Fazer toda semana, manter acho que o nome rotina ainda fica muito pesado, né? Mas ser devoto semanalmente, de ir ao Santíssimo, fazer a adoração, de se confessar toda semana que seja, às vezes um simples ato de devoção, de se ajoelhar ao receber a Eucaristia, são importantes sim. E se eu permaneço fiel a isso, mesmo perseguido, eu terei o destino dos mártires, porque a perseguição virá. Alguém de alguma forma, seja por discursos ou palavras, vai te perseguir pela sua fidelidade. As meninas que querem ser castas, os rapazes que querem esperar o casamento, mantendo uma sexualidade fiel a Jesus, a igreja, aquilo que a igreja pede, renovar esses propósitos e ser fiel. Esse é o chamado de Deus. Várias vezes durante esta semana a palavra de Deus vai falar que Jesus está próximo e que Ele virá julgar. Olha o evangelho de domingo: separar cabritos de ovelhas. E eu sei, falo com toda a certeza do meu coração, a fidelidade a Jesus irá contar muito na hora do julgamento. Que estes santos, Santo André, seus companheiros, presbíteros, interceda por nós, para que sejamos firmes e fiel ao Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.